Bom, pessoal, aqui de volta para gravar mais um curto vídeo. E é aquele que eu falei, né? Vou dar um exemplo da regra da cadeia para ver que ela funciona realmente. Como que a gente vai comprovar? Vai derivar de duas maneiras para ver que dá o mesmo resultado, né? Então, seja esse exercício aqui. Seja uma função da R2 em R, definida por f de x é igual ao produto das coordenadas, né? X vezes y. E uma curva definida no R2, né? T2, T3. Vai dar uma coisa lá que eu esqueci o nome, mas tudo bem. Uma curva em R2. Calcule a derivada de g' de t, onde a g de t é a função composta definida aqui. Bom, pela regra da cadeia que nós vimos no vídeo passado, nós vamos aplicar diretamente aqui a regra da cadeia. A derivada da função g vai ser o quê? O gradiente, lembra o nome desse símbolo? Nabla, N-A-B-L-A, nabla. Vai ser gradiente da f em xy, não é isso? Aqui esse pontinho preto é o produto escalar, aquele mesmo que vocês aprenderam na álgebra linear 1. Por outro vetor, que é o gama' de t. Você sabe que a derivada é um vetor tangente, né? Você tem a curva gama, aqui no ponto t, quando você deriva, aqui você tem o gama de t, não é? Quando você deriva, você obtém esse vetor aqui. Também é um vetor no R2, o gama' de t. Então faz todo sentido esse produto escalar aqui, tá bom? Só para lembrar que eu deveria ter lembrado no vídeo anterior, né? Você tem uma curva, aqui tem o valor da curva no ponto. Quando você deriva, o que você obtém é o vetor tangente à curva, né, que vocês aprenderam lá no cálculo 1. Mas vamos lá. Então, nós precisamos calcular o gradiente. Quem é o gradiente? Vou fazer aqui na sequência, tá bom? Gradiente da f no ponto xy é igual. Gradiente é derivada parcial. Fazer direto também, para não escrever muito e não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Derivada parcial da f em relação a x é a primeira coordenada. Derivada parcial da f em relação a y, a segunda coordenada. Ora, a f é dada por xy. Quando eu derivo em relação a x, eu olho o y como uma constante. Então, a derivada em relação a x é igual a y, tá certo? Então, primeira coordenada, y. E a segunda coordenada, x, não é? Porque agora você vai derivar esse produto em relação a y. Então, você encara x como uma constante, é uma constante vezes y derivada a constante, tá certo? Que é a segunda coordenada aqui do nosso vetor gradiente. Ora, mais y, quem é y? Y é a segunda coordenada aqui, né? Porque isso aqui, ó, veja bem, vou colocar aqui em cima, esse aqui é o x de t, primeira função coordenada da gama é a função x, não é? E a segunda coordenada é a função y. São funções de t, ó, que você deriva facilmente, não é? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos substituir logo, né? O y é t ao cubo e o x é t ao quadrado, né? Então, em termos de t, você teria o vetor gradiente t ao cubo e aqui t ao quadrado, tá bom? Por outro lado, a derivada da gama, derivando a curva, é simplesmente derivar a coordenada a coordenada, né? Derivou aqui t ao quadrado, você tem 2t, derivou a segunda coordenada, 3t ao quadrado, tá bom? Acho que aqui ninguém tem problema, né? Que a derivada de uma função, de um monômio, né? De um polinômio todo mundo sabe derivar, sem problema nenhum, com facilidade. E agora eu vou fazer o produto escalar, né? Então, voltando a g' de t, estou voltando aqui, tá? Substituir agora. Gradiente é o nosso t ao cubo, t ao quadrado, t cubo, t quadrado. Produto escalar com a nossa gama' de t, que é 2t, tá certo? 2t, 3t ao quadrado, 3t ao quadrado. Bom, produto escalar, você sabe muito bem, multiplica a coordenada e soma no final, né? Então, t ao cubo multiplicado por 2t
vai dar 2t à quarta, não é? Mais t ao quadrado multiplicado por 3t ao quadrado vai dar 3t à quarta. E agora soma, né? 2 mais 3, 5. 5t à quarta. Bom, nós calculamos aqui a derivada da g aplicando a regra da cadeia. Agora vamos fingir que a gente não sabe nada disso e vamos primeiro fazer a composta e derivar, porque a composta a gente sabe derivar, que vai dar uma função da reta na reta, e isso a gente já conhece muito bem, né? Então vamos lá. O que é a função g? A função g é a função f, é aqui, função g é f bola gama, ou seja, f aplicada a gama de t, né? Então vai ser f aplicada a gama de t. O que é f aplicada a gama de t? É f aplicada a gama de t é t ao quadrado, t ao cubo. Então, t ao quadrado, t ao cubo, não é? Que no final das contas vai dar o quê? O que a f faz? A f é o produto das coordenadas do ponto, né? Então, quando você aplica isso, vai ficar simplesmente t ao quadrado vezes t ao cubo, que é t à quinta. Então, nossa função g de t é t à quinta. Como é que eu derivo essa função? Derivada da g, derivando t à quinta, 5t à quarta. Então, olha, do jeito que a gente sabe fazer, não é? 5t à quarta. Aplicando a regra da cadeia, 5t à quarta. Coincidência? Não, é porque a regra da cadeia funciona de fato, tá? Essa formulinha aqui, eu vou postar o vídeo demonstrando. Um exemplo não demonstra nada, tá? Poderia ser coincidência, mas não é coincidência. Funciona de fato. E essa regra que nós vamos usar a partir desse momento do curso, daqui para frente, não é? E vou colocar a demonstração no vídeo longo da professora Marta, que demora um pouquinho para demonstrar, tem detalhes que tem que explicar, então ficaria muito longo, não dá para fazer aqui. Eu vou fazer uso do vídeo auxiliar. Ok? Um grande abraço, espero que tenham entendido. Pouco mais eu vou fazer um outro vídeo, eu não sei de que ainda, mas eu vou fazer, tá bom? Eu acho que eu vou desdobrar a regra da cadeia em duas outras maneiras, que são maneiras práticas de você trabalhar com elas, tá? Eu vou fazer, eu acho que mais 2 vídeos sobre a regra da cadeia. Um grande abraço, fique com Deus, pouco mais eu volto.